Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o professor Rodrigo Cavalcante, professor de Física, que vai te ajudar a passar no Enem, tudo bem? Me segue lá no Instagram, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha. Isso ajuda demais o canal a crescer e me produzir mais conteúdo sempre como esse, tudo bem? Sem mais delongas, vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Força elástica, lei de Hooke, tá? Uma das forças mecânicas, uma força que costuma cair muito no Enem, tá bom? Costuma cair tanto força elástica como energia potencial elástica. Mas energia potencial elástica a gente vai deixar para um outro vídeo, uma outra aula, tudo bem? Então vamos estudar força elástica. Considere a seguinte situação. Eu tenho essa primeira figura aqui, tudo bem? E a segunda figura. A primeira figura, eu tenho uma mola presa a um bloco, em que essa mola está no seu estado relaxado. O que quer dizer isso? Ela não está nem alongada, nem comprimida, ela não está deformada, ela não tem deformação, tá certo? Na segunda figura, essa mola ela vai esticar, ela vai se deformar. Eu vou puxar o bloco para a direita e essa mola vai se deformar, tudo bem? Então, quando é que vai ter força elástica? Assim que tiver mola, não. Força elástica só vai existir se tiver uma deformação. Se a mola está lá no seu estado natural, não tem força elástica. Mas se ela deforma, ela alonga, ela comprime, aí sim vai ter uma força elástica, tudo bem? Então vamos para a figura. Se a gente olhar na figura 1, aqui eu vou ter uma mola que a gente vai associar um K. O que vem ser um K? A constante elástica da mola, tá? É uma propriedade da mola. Está relacionada à espessura da mola. Na segunda figura, se a gente olhar, ó, a mola sofreu uma deformação. Ela foi puxada, tá? Ela foi alongada. Então, essa mola sofreu o que a gente chama de deformação, tudo bem? A letra que representa a deformação é a letra X. Ela sofreu uma deformação para a direita, tudo bem? Só você parar e pensar um pouquinho. Se eu estou puxando a mola sempre aqui para a direita, se eu soltar o bloco, ele vai para a esquerda, tá bom? Então, a força elástica, ela sempre vai atuar em sentido quem? Contrário ao da deformação. Então, se a deformação foi para a direita, a força elástica vai ser para a esquerda. Então, vamos desenhar a nossa força elástica. Então, a força elástica... Opa, ficou legalzinho. A força elástica, ela vai estar atuando para a esquerda. É o que a gente chama de Fel, tudo bem? Força elástica. Então, sempre a força elástica, ela vai ter sentido contrário à da deformação. Como é que eu vou calcular essa força elástica? Através da lei de Hooke, tá? Vamos aqui para a lei de Hooke. A lei de Hooke, ela é expressa da seguinte maneira. Fel é igual a menos K vezes X. Então, aqui está a nossa lei de Hooke, tá bom? Então, essas setinhas em cima do Fel e em cima do X, quer dizer que tanto a força elástica como a deformação são grandezas vetoriais, tudo bem? E esse menos, Rodrigo, que está aí, está indicando o quê? Esse menos é justamente para identificar que a força elástica ela tem sentido contrário ao da deformação, tá? Isso aqui é uma representação vetorial. A gente não vai fazer cálculo através dessa equação. É só uma representação vetorial. Então, como é que a gente realmente vai calcular o módulo da Fel, o módulo da força elástica? A gente vai calcular tirando essas setinhas e adotando os módulos, tá? Então, aqui vai ser Fel é igual a K vezes X. Então, vamos lá aqui com calma, ver quem é quem. Então, eu tenho aqui, Fel é o módulo da força elástica, vai ser igual ao K, o K é a constante elástica da mola, vezes o X, que é a deformação da mola, tá certo? Então, se a gente olhar aí, eu tirei o sinal de menos, porque agora a gente está trabalhando com módulo. É o módulo, o valor numérico da força que a gente vai calcular, tá bom? Então, esse Fel aqui
é a nossa força elástica, tá? Força elástica. Qualquer força é medida em quem, pessoal? Em newtons, tá? Então, essa força, ela é medida em newtons. Esse K é a constante elástica, a constante elástica da mola, tá certo? Daqui a pouco eu falo da unidade dele. E o X, deixa eu puxar uma setinha aqui para o X, e o X é a nossa deformação, tudo bem? Essa deformação, cuidado, a maioria das questões vai trazer em centímetro, até porque é muito difícil de ver uma mola deformada de 3, 4 metros, né? Então, isso aí geralmente é em centímetro. A maioria das questões vai trazer centímetros, milímetros, mas no sistema internacional, a deformação é medida em quem? Em metros, tá certo? Então, força elástica medida em newtons, deformação medida em metros. Então, a constante elástica, ela vai ser medida em newtons por metro. Beleza? Para a gente encerrar essa aulinha de hoje, vamos falar um pouquinho de duas grandezas aí que são diretamente proporcionais. Quais são elas? A deformação e a força. Quanto mais eu deformo a mola, quanto mais eu puxo a mola, vocês concordam que se eu soltar, a força vai ser maior? Então, força e deformação são duas grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos colocar essa observação aqui. Então, quanto maior a deformação da mola, maior vai ser a força. Opa, deixa eu tirar aqui. Maior vai ser a força elástica. E quanto menor a deformação X, menor vai ser quem? Menor vai ser a força elástica, tudo bem? Então, são duas grandezas diretamente proporcionais. Agora, vamos falar do K e do X, tá bom? O K e o X estão multiplicando. Se eles estão multiplicando, eles são duas grandezas inversamente proporcionais. Lembra que eu falei no início dessa aula que o K, a constante elástica, está relacionado à espessura da mola? Quanto mais grossa a mola for, maior vai ser o seu K, tudo bem? Então, quanto o K for maior, mais a mola ela é mais espessa, ela é mais grossa. Então, ela tende a se deformar mais ou a se deformar menos? A se deformar menos, tá? Então, a deformação é um pouco menor. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Se o K for baixo, se a constante elástica for baixa, quer dizer que a mola ela é fininha. A mola ela é bem fininha, tá certo? Então, ela vai ser fácil de deformar. Então, a deformação ela é maior, tudo bem? Então, aí são duas grandezas inversamente proporcionais. Beleza, gente? Então, essa foi a aulinha de força elástica de Leeuwenhoek, tá bom? Deixa o seu like aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.